Oi, Luana, boa noite. Tá me ouvindo bem? Ah, que bom. Esperar mais pessoas entrarem. Boa noite, quem tá entrando. Gente, se vocês quiserem, podem compartilhar com seus contatos essa live. Bem-vindos. É só apertar a setinha. E também tem a caixinha de pergunta, não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Vocês também podem enviar também perguntas, ou então escrever nos comentários também. A live de hoje vai ser sobre o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Essa live, gente, surgiu a partir de um clube de livro, né? Clube de leitura, que a gente começou há um mês, né? E a gente leu esse livro, né? E a gente faz o encontro, né, com o grupo. E no dia seguinte a gente vai estar fazendo a live, né? Essa aqui vai ser a primeira de muitas que virão. E sejam bem-vindos quem está entrando. Vocês me falam se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar. O tema da live já tá aí, né? Fixado. Gente, se eu estiver mexendo demais na tela do celular é porque eu não tenho pedestal. Pedestal não, tripé, quer dizer. E aí eu fico segurando na mão o celular, então fica mexendo aqui o tempo todo. Eu vou começar, né, a live porque para não demorar muito, né? Essa live vai ter no máximo assim de duração 1 hora, né? Acredito que seja 1 hora só. E pra gente ganhar tempo, né, eu vou começar. É, Esse livro, gente, ele é bem pequeno, é um livro pequeno, tem 43 páginas.
Só que ele é um livro bastante profundo, apesar de ser pequeno. E ele traz justamente o tema do ego transformado, né? O ego natural do ser humano. E o Timothy Keller, ele traz também, comparando na palavra, né, 1 Coríntios, né, a atitude de Paulo com relação ao ego, né? E esse livro, ele é dividido em um prefácio inicial, que tem o nome de Liberdade, resultante do autoesquecimento, e ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo se chama A Condição Natural do Ego Humano. O segundo capítulo é A Visão Transformada do Eu. E o terceiro capítulo é Como Alcançar uma Visão Transformada. Esse prefácio, eu vou dar uma introdução a respeito desse prefácio, que é muito interessante. E logo depois eu vou estar chamando algumas convidadas que estarão comentando a respeito dos próximos capítulos do livro. E se alguém já leu, que está aqui na live, se alguém já leu, pode ir comentando também, certo? E o prefácio, ele traz, o autor, né, ele traz duas visões, né, duas perspectivas. A primeira perspectiva é da cultura tradicional e a segunda da sociedade ocidental, né, a sociedade de hoje. E a cultura tradicional, ele traz, né, a sociedade, ela relaciona os males da sociedade, né, com relação à baixa autoestima. Então, eles relacionam que a causa dos males da sociedade é em decorrência à alta autoestima, quase em bola, autoestima elevada. E a solução para isso seria a repreensão. Já a sociedade ocidental, ela acredita justamente o oposto, né? Ela acredita que a causa dos males da sociedade é a baixa autoestima. E a solução seria justamente elevar essa pessoa, né? Dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é maravilhosa, lembrar a ela as realizações que ela já fez. E uma coisa interessante do livro é que ele traz um artigo da psicóloga Lauren, cujo nome é Problema da Autoestima, que ela fala a respeito disso, que ela traz uma frase interessante, né, no livro. Estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores males. Então, não é uma questão de autoestima, na verdade. E ela também traz, né, que uma pessoa com elevada autoestima é tão perigosa quanto uma pessoa com baixa autoestima. E o Timothy Keller, ele vem trazer a respeito do pensamento de Paulo em 1 Coríntios, né? Em que ele entende a autovalorização e enxerga o eu sob 3 aspectos. E esses 3 aspectos, né, é a condição natural do ego humano, que diz respeito ao capítulo 1, a visão transformada do eu, que é o capítulo 2, e como alcançar uma visão transformada do eu. E esse livro 1, eu vou estar chamando Jaque para estar comentando um pouco a respeito desse livro, desse capítulo que é tão interessante. Aí eu vou estar convidando ela aqui, não sei se ela está na live. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu chamar ela aqui para comentar a respeito do capítulo 1. Gente, eu falo um pouquinho rápido, eu acho, mas se tiver rápido, é porque eu não percebo. Então, falem aí nos comentários. E aí, galera? E aí, Jaque? E aí, gente, tá meio atrasado aqui pra mim. Eu só vi, eu tava aqui assistindo, só vi na hora que apareceu o convite. Mas, Ah, falar alguma coisa aí, vocês, amém. tá? Nos Jaque, então, comentários. comenta aí a respeito. Isso. Opa, tá travando um pouco. Vocês estão me ouvindo normal? Porque a de vir aqui pra mim tá Eu tô travando. ouvindo. Tá, Eu acho que de Jaque tá travando um pouco por conta da internet.
Já que tá ouvindo, travou pra vocês? Aqui travou pra mim. Questão do termo que Paulo ele começa uma palavra, ela, ela tem um significado aqui, deixa eu ver aqui, gente. Já que tá ouvindo? É, certo, eu vou tirar ela aqui e vou chamar ela de novo pra ver se melhora. Pronto, eu tô chamando ela aqui. Oi, tô ouvindo agora, tá bom aí pra vocês? Ah, agora tá melhor. Tava Ah, travando graças a tudo. Deus. É, aqui também eu tava aqui sem saber, eu tava aqui disparando, falando. Mas aí vocês, agora que eu vi aqui que estavam comentando, falando nos comentários. Mas deu pra vocês ouvirem alguma coisa do que eu falei? Eu não entendi não muito. Ah, certo. Deixa eu começar aqui novamente. Então, galera, esse primeiro capítulo que eu vou comentar, né, fala, na verdade, sobre a condição, né, que o nome do capítulo é A Condição Natural do Ego Humano. E aí, nesse início, Timothy Keller, ele traz a questão de que Paulo emprega um termo que não é tão comum, né, e esse termo significa, né, significa, na verdade, tem um significado de orgulho, mas em outra versão, falando como se fosse o orgulho superinflado. Vocês estão ouvindo aí? Oh, meu Deus do céu. Eu tô Gente. ouvindo, Jaque. A imagem que não tá acompanhando, mas eu tô Aqui ouvindo gravando você totalmente. falando. Agora travou. Agora travou legal. Eu acho que tá ruim. E aí por isso que tá travando. Eu vou enviar a solicitação aqui de novo. Já que tá ouvindo? Oi, tô ouvindo agora. Gente, misericórdia. Orem aí, intercedam pela internet de Jaque, gente. Quem tá É, online aí. gente, só a graça do Senhor. E eu fico aqui sem saber se vocês estão me ouvindo, se não estão me ouvindo, eu fico disparando falando aqui. Só a parte inicialzinha. Você falou de Paulo. Ah, então deu para vocês ouvir, né? A questão de que ele emprega um termo que é orgulho, mas com significado de superinflado. Isso. Foi até essa parte. Isso. Com significado de superinflado. E tem um exemplo muito massa que eu pensei quando eu estava lendo, porém ele também traz no finalzinho desse capítulo 1, que ele compara a questão do superinflado com uma bexiga, né? Uma bola. Quando a Isso. gente está soprando essa bola, ela fica super inflada. Só que, na verdade, no meio, ela fica, né, vazia. Ela tá ali cheia de ar, mas no meio ela fica vazia. E aí traz a questão de que o orgulho, ele é super inflado, né? Ele é vazio, ele é dolorido, ele é frágil e também... Vocês estão ouvindo normal aí? Agora travou. Pode falar agora. Meu Deus do Agora céu. voltou, eu acho. Eu tô falando, eu
estava falando que ele traz essa questão de orgulho, né, significar superinflado. E traz a questão de que o orgulho, né, ele é vazio, né, dolorido e ele é frágil. E aí, no decorrer desse sobre cada um desses termos, né, sobre o vazio, o dolorido e o superinflado. O vazio, por quê? A gente fica o tempo todo, né, tentando ali ficar com aquela postura de orgulho, mas na verdade a gente fica tentando colocar ali, colocar coisas em um espaço onde não vai ser preenchido por nada além do Senhor. Gente, tá travando demais. Pode falar, Jaque. Eu tô Vi, tá entendendo. muito ruim aí, tá travando muito. Não, mas a voz tá tranquila. E Agora a aí ele. imagem que E não tá seguindo. Mas pode falar. Oi? Agora travou. Jaque? Jaque, tá ouvindo? Eita, gente. Deixa eu tentar aqui novamente. Ver se Jaque atende aqui. É, só explicando o que aqui Jaque estava falando, é que no livro, o Timothy Keller, ele compara, né, o que ela falou, como o ego é como uma bexiga, né, que tá super inflada, né, dolorida, vazia. Então ele caracteriza o ego que ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ah, já que botou a internet. Já que eu vou tentar te chamar de novo, pra ver se vai. Aí você olha aí, Jaque, para ver a solicitação. Tá aguardando aqui. Foi. Voltou aí normal, Vi? Aqui tá normal. Ah, que bom. Então, gente, eu não sei se deu para vocês entenderem o início aí do que eu falei, mas eu estava falando, né, sobre a questão de o ego ele ser superinflado, né, da bexiga, e esse superinflado, né, era caracterizado por um vazio, né, dolorido e frágil. Questão espiritual. E aí ele traz dizendo assim: o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competências em Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e ter um propósito grande na vida. Agora travou. Travou aí pra vocês? Travou legal agora. Jaque? Essa última parte não, que travou bem. Gente, meu Deus do céu. Tá travada ainda. Agora voltou a imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Nael
Porque a internet de Jaque tá muito. Tá travando muito. Nael, eu te mandei aí a solicitação. Ver se Nael responde. Pronto. Nael, eu vou falar sobre o livro 1, gente, porque já que estava travando bastante a internet. Aí pode Olá, começar, Nael. Olá, boa noite a todos. Bora improvisar aqui, né? Meu Deus do céu, que responsabilidade. Estão me ouvindo? Falem que sim, em nome de Jesus. Eu tô ouvindo. Glória a Deus, amém, é isso aí. Então, já que estava falando, né, foram sobre 4 verdades acerca do ego, né, que foi a condição do vazio, a condição do dolorido, do atarefado e do frágil. O vazio fala de um ego superinflado, né? E por mais que a gente tente, resumidamente, assumir responsabilidades ou colocar em nossa mente um senso de propósito, esse vazio vai sempre existir, porque o vazio que existe dentro do nosso ser só é saciado por meio de Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente busca algumas coisas nas nossas vidas, né? Busca as responsabilidades, até mesmo propósitos que são genuínos, né? Mas que o foco é para preencher o vazio que realmente falta dentro de nós. Muitas pessoas se apegam à ação solidária, se apegam a doações, se apegam a muitas coisas, né? Em benefícios de outras pessoas, mas ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, elas estão simplesmente alimentando o ego delas na tentativa de preencher o vazio, só que esse vazio não será preenchido. É por mais que as ações e as atitudes dessas pessoas sejam bonitas. Também, resumidamente, para a gente não perder muito tempo, o dolorido fala acerca do ego que já está no estágio de sentir muitas dores. Por que o ego sente dor? Porque ele se baseia toda a sua vida no sentido de aprovação. Ele sente a necessidade de ser aprovado por alguém. Tudo que ele fizer, ele vai fazer esperando que alguém elogie, esperando que alguém aplauda, esperando uma curtida, esperando um like. E quando isso não vem, o ego dói. Sabe aquela pessoa que murcha, que entra na zona de depressão, essas coisas, porque o ego dele ficou dolorido. Então, são as 4 verdades que ele aponta aqui, resumidamente. E o outro é o atarefado. O atarefado é aquela pessoa que vive ocupada com tantas coisas, mas que essa ocupação não é uma ocupação sadia. Ela pode ter começado no sentido de fazer algo para o Senhor, mas no decorrer do tempo, ela acabou se perdendo em meio às suas multitarefas, e então ela ficou muito atarefada. Deixa eu colocar aqui. Então, por estar muito atarefada, ela começou a se comparar com outras pessoas. Então, o objetivo dela não é mais estar cheia de coisas, mas ser melhor do que outras pessoas. Então, para mim, não vale mais eu fazer algumas coisas ou ser bom em algo. Para mim, o mais importante agora é eu ser melhor do que as outras pessoas, é fazer melhor. Se alguém está fazendo algo bom, eu vou procurar fazer melhor do que essa pessoa. Isso se encontra no quesito do ego
atarefado. E o último, só citando uma frase de C.S. Lewis aqui, que eu achei muito interessante, o orgulho não se satisfaz em uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Sabe, a gente pode ter tudo, mas se a gente vê alguém com algo melhor do que a gente já, né, se sente inferior. É tipo um celular, né? Você tem um celular massa que saiu agora, mas amanhã já lançou outro e alguém já tem esse. E então você fica frustrado com aquilo que você tem, não reconhece o valor, a importância daquelas coisas que você já adquiriu na vida. Depois eu vou fazer um apanhado geral, só mixando tudo. E Ô, por último, Nael, sim, o interessante, pode gente, falar. é que nesse livro ele traz, né, que o ego atarefado, ele é incansável em duas atividades, né? A comparação, como o Nael falou, e a vanglória, né? E o C.S. Lewis, ele cita C.S. Lewis, né? E ele fala, né, que se todo mundo fosse igual, né, igual em riqueza, em beleza e afins, não haveria motivo para orgulho, né? Eu achei muito interessante essa citação do C.S. Lewis, né? Uhum. Show. E aproveitando, Mary, que você falou isso, tem uma frase de Madonna também, que eu acho que se encaixa nesse quesito, que Madonna fala o seguinte: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Ou seja, ela baseia a vida dela, as conquistas dela, pelo medo dela ser medíocre. O que é ser medíocre? É ser alguém que está abaixo das outras pessoas. Porque ela sabe que existem outras pessoas que estão em níveis elevados e ela não se satisfaz se ela estiver abaixo de algumas outras pessoas. Então, Madonna, ela diz no livro, né? Meu ego é insaciável, é como um buraco negro. Ou seja, por mais que ela tente fazer as coisas com perfeição e ela consegue fazer com muito êxito, quando ela chega em determinado nível, ela fala: isso aqui não é suficiente para mim. Eu preciso conquistar mais. E quando ela conquista mais, ela fala: isso aqui não é suficiente para mim, eu preciso conquistar mais. Isso é o ego super atarefado. E muitas vezes somos nós, né? Nós temos algumas coisas construídas em nossas vidas, mas por a gente ver, comparar nossa grama com a grama do vizinho, a gente fala: não, o que eu tenho não é bom o suficiente, eu vou procurar mais. E quando a gente encontra mais, a gente fala: não é bom o suficiente, eu preciso procurar mais. A gente estava até Exatamente. conversando sobre isso ontem, né, sobre esse desejo que o ego tem de ser preenchido. É esse desejo que o ego tem. Porém, né, se a gente fosse limitar isso ao medo de ser medíocre, a gente vai se cansar. Porque a gente vai ter pessoas boas o tempo todo e pessoas que fazem coisas mais excelentes do que a gente em determinados momentos. Então, no caso de Madonna, ela teve o autoconhecimento de dizer: cara, eu sou assim. Mas muitas vezes nós não reconhecemos que somos assim, né? A gente fala: que legal, olha o que ela fez. Mas muitas vezes nós somos assim, né? Nós queremos mais, sempre em busca de algo. E o último estado vai falar da fragilidade do ego. A fragilidade do... Espero que vocês estejam entendendo que eu falo rápido e acelerado, mas Tá a tranquilo. fragilidade do ego. A fragilidade do ego agora já entra em um estágio mais avançado. Porque, a princípio, tá, você se compara, você sente um vazio dentro de você e tenta buscar coisas para satisfazer esse vazio. Você se sente dolorido por conta da falta de aprovação, né, ou da rejeição, né? E já na fragilidade, o ego ele se encontra num estado de complexo. A gente vai chamar de complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Né? O livro diz que, basicamente, o complexo de inferioridade e superioridade segue o mesmo princípio, porque tudo é na busca de satisfazer o ego. A superioridade é você estar com o balão cheio, só que chega um nível que, quanto mais você sopra esse balão, você infla o ego
chega uma hora que ele explode. Isso é complexo, como a Alice diz, né? Explode. Esse é o complexo de superioridade. Porque você não consegue conter aquilo que você está absorvendo. Chega uma hora que bomba. E o complexo de inferioridade... Ele tá sempre no Sim, risco eminente de estourar, né? O ego, ele tá sempre nesse risco aí. exatamente. Então, nesse estado, ele sempre corre o risco de estourar, né? Estourar é complexo de superioridade. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim que têm esse complexo, né? Tudo que ela faz é melhor, tudo que ela faz é mais lindo, que chega a um nível de arrogância muito grande. E nesse nível de arrogância, tem pessoas que não conseguem se conviver com ela. Então, muitas pessoas se afastam dela porque, cara, é arrogante demais, não sabe ser humilde, né? E o que cativa as pessoas é a humildade. E o complexo de inferioridade já é o oposto disso. É quando o balão está completamente vazio. Ou seja, não tem nada preenchendo ele, nada mais faz diferença. E ele fala, pronto, eu não preciso me mexer para mais nada, não vou fazer mais nada. Tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço dá errado. Ah, Deus, isso, aquilo, as pessoas não falam comigo, e então entra naquela zona de inferioridade, né? Colocando ela como se estivesse muito abaixo de outras pessoas, como desmerecendo todo o trabalho que ela fez. Se ela fez uma faculdade, mas não pegou uma disciplina X, ela fala, velho, aí, meu Deus do céu. Entra naquela parte que a gente chama de vitimismo, né? Começa a se vitimizar. E isso é frágil. É um estado, né, crítico do ego, né, do ego. Tanto a superioridade quanto a inferioridade são estados críticos e que precisam ser analisados. Na verdade, o estado natural do ego é centrado, o estado natural do ego é centrado em si. Quando a gente fala de ego, a gente fala das coisas que estão voltadas ao nosso redor, né? Tudo gira em torno de Nael. Tudo é sobre Nael, tudo fala sobre Nael. Eu estava até comentando na nossa reunião, por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas passar em uma rua e tem duas pessoas conversando e do nada essas pessoas começam a rir. Quando se tem complexo, seja de inferioridade ou de superioridade, você vai pensar que elas estão rindo de você, que estão falando sobre você. Olha, estão me achando bonito, estão me achando isso, estão me achando aquilo, né? Estão falando que eu sou isso. Tanto quanto o estado de inferioridade, né? Tá falando mal de mim. Só porque eu sou desse jeito, tá falando mal de mim por conta disso. Então, eu achei interessante esse livro porque ele dá um despertar. Quando eu li, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, que livro demais, que livro, sabe, perfeito, porque ele penetra nos nossos corações e fala, cara, tu tá muito errado, tu precisa mudar, tu precisa melhorar, para não cair em nenhum desses estágios do ego. Nem o ego atarefado, nem o frágil, nem o ego vazio, nem o dolorido. Você precisa encontrar um estado de equilíbrio. Tem uma passagem que eu gostaria de ler aqui, lá em Romanos 12, que Paulo 12:3, que diz, por isso, pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Paulo está falando, vocês não precisam se sentir superiores e nem inferiores, vocês precisam estar equilibrados de acordo com aquilo que Deus pensa acerca de vocês. Então, basicamente, o primeiro capítulo vai falar disso, né? Desses 4 estados do ego. E eu acho que é isso. Alguma pergunta? É isso, gente. Senão a gente não prossegue e o tempo tá acabando. Meu Deus, Jesus. Amém, Nel. Agora, Tchau, gente.
Tchau, Nael. Obrigada pela presença de última hora. Vai ser bênção. Eu vou fechar aqui e vou chamar a próxima, né? Que vai ser Tati. Tati vai falar, gente, deixa eu procurar aqui. Do capítulo 2, né? O capítulo 2 é a visão transformada do eu. Tati, Gente, tô te ouvindo. Agora tá virada a tá dando câmera. pra ver? Não, tu virou a câmera agora. E Aí, agora agora? sim. Agora sim. Eu não tô me vendo. Oxi, Tá tudo preto. Tá tudo preto, não sei. eu vou tirar aqui e vou te chamar de novo. Pra ver se volta. Pronto. Ao vivo é da vez. Deixa eu ver se vai. É porque pra ela não tava mostrando, né? Gente, eu vou tentar de novo, peraí. Certo. Chamar ela aqui de novo. Eu ouço o som, mas a imagem. Pra A mim tá? imagem pra mim. Oi? Pra você tá? Não. Tá em preto. Pra vocês estão a imagem tá mostrando? Ah. Então, vamos tentar seguir, né, Tati? É porque agora eu não Tá sei se me... a câmera tá pra mim, tá frontal ou a traseira. Não, Senão eu vou aqui ficar tá no tudo caminho. preto. Tá Peraí. tudo preto aqui. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Não sei por que tá dando esse problema. Agora. Ah, agora foi. Tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Ah, ótimo. Eu não tô me vendo, mas tá tudo bem. É... Então, o capítulo, né, que eu vou falar é sobre a visão transformada do eu. E Tim Keller, ele, como Maria falou, ele se baseia em 1 Coríntios 4 e diz bem assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Aí ele continua: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Em algumas traduções, a avaliação tá para julgamento, julgado, né? Eu não me importo ser julgado por ninguém, tal. Um veredito.
Maria parou um pouquinho para mim aqui. Travou um pouco. Tá ouvindo? Pode Mas, seguir. tô ouvindo. Para Tim Keller ser julgado, Tati? Tá travando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Travou um pouco. Travou um pouco. Repete só a última parte. Tá me ouvindo agora? Tô. Vamos travar, me fala. Certo. Para Paulo, ele não se importava, né? Eu estava falando aqui. Paulo não se importava em ser julgado nem pelos coríntios e nem por ele mesmo, nem pela própria consciência dele mesmo. E aí ele diz que, como eu falei, nem a opinião dos outros, nem a dele importava a respeito dele mesmo. Porque a opinião, ela pode ser tanto para elevar a autoestima, né? A opinião dos outros pode ser tanto para elevar a autoestima quanto para rebaixá-la. Tanto a dele mesmo pode fazer isso, quanto a dos outros também pode fazer isso. E aí, Tim Keller faz a seguinte pergunta, ele diz assim: a identidade de Paulo não está presa à opinião alheia. Mas e quanto a nós? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Né? E aí ele diz que se a gente for perguntar para as pessoas, normalmente as pessoas vão dizer o quê? Ah, você não deve viver segundo a vontade dos outros, né? O que importa realmente é a sua opinião. Viva segundo os seus padrões, estabeleça os seus padrões e viva segundo o que o seu coração diz, o que sua mente diz, né? E aí ele fala que essa é uma resposta normalmente que a sociedade moderna dá, de elevar a autoestima, né? A sociedade moderna, ela recorre a esse orgulho exacerbado. Só que ele diz que Paulo, ele pensa de uma maneira diferente. E aí ele vai falar que aquela passagem que Paulo fala que de todos os pecadores, eu sou o principal. E aí ele diz no 4 que a consciência dele está limpa, mas isso não prova que estou certo. E que é o Senhor que avalia ele, no caso, né? E ele dá o exemplo de, tipo assim, que Paulo diz que a consciência dele está limpa, mas isso não significa que ele seja inocente. Ele diz que Hitler, ele poderia talvez ter uma consciência limpa, mas isso não significava que ele estava inocente. Então, a única opinião realmente que pesava sobre Paulo era a opinião de Deus, era a opinião que ele buscava constantemente ouvir. Né? E aí Tim Keller fala que por isso que é muito perigoso a gente seguir os nossos próprios padrões. Né? Porque se a gente, por exemplo, for tentar seguir os padrões das outras pessoas, a gente nunca vai conseguir satisfazer as vontades e os desejos das outras pessoas, as expectativas, né, das outras pessoas para a nossa vida. E se a gente pensar assim, não, eu não vou seguir das outras pessoas, vou seguir o meu próprio. E aí a gente vai tentar estabelecer um padrão muito pesado. Normalmente é isso que a gente faz, um padrão muito pesado, e depois se condena na autoavaliação por não estar seguindo aquele padrão elevado. Ou então E muito frouxo, né, Tati? Sim, aí a tentativa é o quê? Eu não tô conseguindo seguir esse padrão pesado, eu vou afrouxar um pouco para ver se eu consigo. Só que aí, depois de um tempo, vem a consciência e a sua consciência pensa: não, mas eu tô tendo um padrão muito baixo, um padrão moral muito baixo. E aí você se condena de novo. Então ele vai dizer que Paulo, ele não se importa com a opinião dele e ele não se importa com a opinião dos outros. E isso é muito libertador e encorajador também, né? Paulo diz que dos pecadores, né? Eu já falei, ele era o principal. Aí a gente fica aquele questionamento, né? Como alguém tão confiante, né? Como Paulo, pode ser também a pessoa a afirmar que era o pior dos pecadores, né? A gente não consegue entender pessoas que são honestas e ao mesmo tempo consciente dos seus pecados e ainda assim consegue ter um equilíbrio e
e uma confiança incrível, né? Como que ele consegue equilibrar essas duas coisas? Reconhecer o pecado dele, mas também ser uma pessoa autoconfiante, né? E aí, Tim Keller fala bem assim, sabe por que a gente não consegue ser o tipo de pessoa que Paulo foi, equilibrado, moderado, né, como Nael falou anteriormente? Ele diz que a gente não consegue porque a gente fica se julgando o tempo inteiro. A gente se coloca debaixo desse tribunal o tempo inteiro, seja do tribunal humano, seja o nosso próprio tribunal. E aí ele vai dizer que Paulo ele fazia algo muito diferente. Ele diz que Paulo ele não conectava os pecados dele à identidade dele. Ele não fazia isso. E da mesma forma, ele não, quando ele fazia alguma coisa boa, né, tinha um bom desempenho, ele não se parabenizava por isso, né? Ele não ligava isso também à identidade dele. Ele não, repetindo, ele não permitia que o pecado destruísse a identidade dele e ele não permitia que as coisas boas que ele fazia também fosse associada a quem ele era, para que ele se achasse o máximo, né? Mas ele atribuía sempre a Deus. É tanto que ele fala assim que não mais eu, mas Cristo em mim, né? Então ele sempre lembrava, olha, se há algo bom em mim é Deus, né? E é bom manter esse equilíbrio, porque, por exemplo, se a gente foca muito no nosso pecado, a gente se torna uma pessoa sem autoconfiança, né? E aí vem o extremo que é a baixa autoestima, que é o que Tim Keller fala no livro. E se a gente foca muito nas nossa, digamos assim, boa performance, a gente corre para o outro extremo, que é o orgulho elevado, né? Que é chamado de autoestima por algumas pessoas. E aí Tim Keller fala que a solução para que a gente consiga manter esse equilíbrio é a humildade. Mas ele diz que não é a humildade no nosso conceito que é, né, chulo e humano que a gente tem, mas no conceito um conceito de Deus mesmo, bíblico, né? Aí ele chama de a humildade do evangelho. E aí ele cita uma frase de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis fala bem assim, que a humildade do evangelho mata a necessidade de pensar em mim mesmo. Então ele fala que a solução é o autoesquecimento. É você não pensar em você, né? É você sempre atribuir o pecado e as boas... O pecado a... Não atribuir o pecado à sua identidade, não atribuir as suas boas performances, né? O seu bom desempenho a você mesmo, mas você sempre buscar a opinião de Deus, porque aí você vai estar livre de querer a aprovação alheia, né? E até mesmo ser julgado pelos seus próprios pensamentos. E aí ele diz que o ego ele precisa ser igual aos dedos dos pés. Os dedos dos pés eles não chamam a atenção para si, ele só exerce a função dele, né? Ele fala, olha, a solução é essa, é o ego se tornar como os dedos dos pés. Ele faz o trabalho dele e não chama atenção para si. E aí ele diz que para você fazer um teste, né? Para saber se você é uma pessoa tem seguido essa linha da humildade, ele fala bem assim, deixa eu ver aqui onde foi que eu notei. Ele fala bem assim, que a pessoa que esquece de si mesma, ela não se sente ferida. Ela não fica mal quando a crítica vem, quando ela é criticada. A crítica ela não acaba com a pessoa, não lhe tira o sono e não a incomoda, né? Ela não se importa mais com o que os outros pensam dela, não porque ela é orgulhosa demais para não querer a opinião da outra pessoa. Ela até vê a crítica como uma forma de crescer, de mudar, né? E nem ela fica pensando a respeito dela, a respeito dela demais, além do que convém, né? Mas ela esquece de si, cai no autoesquecimento e só se importa com a opinião de Deus. Deixa eu ver qual foi outra coisa que eu marquei aqui. Outra coisa. Sim, foi o último trecho do livro, né? Deixa eu ligar aqui o computador. Na verdade, já tá ligado, só botar sem. No último trecho, ele define bem, assim, qual seria o caminho, né? Ele diz assim, esse é o bendito autoesquecimento.
é a humildade do evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que eu sou, como nas culturas modernas. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Ele conclui esse segundo capítulo desse jeito, né? Que não é nem seguindo nenhuma vertente, nem outra vertente. É realmente pensar menos em si mesmo e pensar que é Cristo que precisa viver em você. Né? E como a gente comentou ontem, eu cheguei à conclusão, né, de manter esse equilíbrio. A forma seria olhar para a cruz, né? Porque a cruz de Cristo, ela mostra pra gente que nós somos pecadores, que nós somos indignos diante de Deus, que a gente é pó, que a gente é nada sem Deus. Mas ela também nos mostra que nós fomos amados pelo Senhor, que Ele nos fez povo exclusivo dele, né? Propriedade exclusiva dele, nos fez co-herdeiros de Deus. Então, eu vejo que se nós olharmos para a cruz, a gente vai conseguir esse equilíbrio, porque ela nos mostra tanto um lado quanto o outro, né? Tanto a nossa situação desesperadora, né? De carecer da glória e da graça de Deus, e também do outro lado do que foi que Deus fez por nós, né? Da obra dele na cruz. E aí, eu também queria falar, eu acho que vai ter um tempinho ainda, do livro Cristianismo Puro e Simples, que Tim Keller cita, e C.S. Lewis fala uma coisa Maravilhoso. muito... esse livro aqui é cabeceira, amada, é cabeceira. Ele fala bem assim: o orgulho realmente obscuro e diabólico vem quando você está tão acostumado a olhar para os outros de cima para baixo que não liga para os que eles pensam de você. É claro que, muitas vezes, está totalmente certo. Aliás, pode até ser nosso dever não ligar para o que pensam de nós, desde que o façam pelo motivo certo, a saber, porque damos um valor incomparável ao que Deus pensa. Ou seja, é válido que a gente não se importe com o que as outras pessoas pensam de nós, como Paulo não se importava. Desde que a motivação do nosso coração seja: eu dou um valor incomparável à opinião de Deus na minha vida, que eu não preciso nem me importar com a opinião da outra pessoa. E não se importar não é não ouvir, não é não considerar, sabe? É como ele fala aqui, é não permitir que aquilo ali tire o seu sono, acabe com você, destrua a sua autoestima, destrua a sua identidade em Deus, entende? Eu vi dessa maneira. E acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, me lembre, pelo amor de Deus. Não, fala tudo. Maravilhosa, ainda aceitou C.S. Lewis. É isso mesmo. A Alice ainda resenhou a gente só fala desse livro, mas, gente, esse livro é incrível, de verdade. Se tiverem a oportunidade de ler, leiam, porque é maravilhoso. Faltam 6 minutos para acabar. Eu vou chamar a Alice, mas se acabar quando a Alice estiver falando, a gente inicia outra live. E aí eu vou tirar a Tati aqui. Tati, obrigada. Vou tirar aqui. Nada. Tchau, tchau. Então, gente, eu vou chamar para falar do terceiro e último capítulo do livro. Deixa eu chamar ela aqui. E esse terceiro e último capítulo, ele vai falar a respeito de como alcançar uma visão transformada do eu. Aí eu tô aguardando a Alice aqui. Gente. Meu Deus. E aí, Alice? Tá dando pra me ouvir? Tá dando pra me ouvir? Sim, sim. Gente, como assim? Tati, a última agora, ela praticamente falou tudo isso. A pessoa fica empolgada e aí fala o livro todo, é assim. Ela se empolgou.
jogou. Tipo assim, era pra ela falar só o capítulo 2, né? Ela falou 2 e 3. Complexo Muito isso. complexo. Eu também acho, né? Um tanto embaçado. Mas, gente, boa noite. Meu nome é Alice, pra quem não me conhece. E eu fiquei de falar do terceiro capítulo, né? Que no caso é como alcançar uma visão transformada do eu. Tati já deu, né, vários spoilers, na verdade ela já falou tudo. Mas eu vou só mesmo reiterar o que Tati estava falando. é, Sobre como transformar, né? O nosso ego, o nosso eu. Infelizmente, o ser humano ele tem, né, essa sede de aprovação, de aceitação, né? Como as meninas falaram muito bem, né? Jaque, Tati e Nael, e Vi também, né? Exploraram que o livro do Tim Keller traz sobre essa sede que o ser humano tem, inevitavelmente, né? E infelizmente também. E essa sede, na verdade, de aprovação é tanto uma sede, né, tanto pessoal como também externa, né? Tanto nossa própria autoaprovação, como também a aprovação dos outros. Mas, infelizmente, essa aprovação, né, ela sempre vai ser uma roleta russa, né? E é sempre um ciclo vicioso, porque nós nunca vamos ter essa aprovação, né? Infelizmente, nem nossa, nem do outro. Na verdade, felizmente, né, gente? Porque senão o ego vai inflamar e aí não vai dar certo. E o texto, né, que as meninas já até citaram também, em 1 Coríntios 4, que Paulo ele vem tratando sobre essa questão desse julgamento, né, que na verdade é como se fosse esse sinônimo de aceitação, de aprovação, que ele não quer, na verdade, ele não deseja que os outros tenham dele, né, que ele já está completo, ele já está pleno, né, uma pessoa pleníssima na vida, ele está pleno em Deus. E, na verdade, é essa a nossa função, né, sermos plenos em Deus. E quando nós formos plenos em Cristo, né, nós não vamos necessitar dessa aprovação, nem nossa, nem do outro, né? Porque, na verdade, o que vai importar é a opinião de Deus frente a nós. E é bem o que Tati falou sobre essa questão de identidade, né? Quando nos identificamos, né, nós temos essa identidade de filho de Deus, nós não precisamos mais dessa aprovação alheia, né? O que a outra pessoa está pensando sobre mim, né, para inflar ou diminuir o meu ego, isso não vai mais se importar, porque na verdade o que vai contar de fato em nossa vida, em nossa jornada, vai ser a opinião de Deus. E outra parte também interessante que nesse capítulo 3 traz, que na verdade Paulo afirma que nós temos o veredito, né? Nós temos a salvação, o sacrifício de Cristo por nós, e depois nós fazemos, né, nós desempenhamos a nossa função de filho, né, de Deus. Então, a gente tem o veredito e depois o desempenho, porque normalmente, né, quando a gente for ver outras tradições, né, não vou citar muitas aqui, mas outras tradições religiosas, elas acabam colocando ao contrário, né? Como se fosse primeiramente o nosso desempenho e depois o veredito, depois essa salvação que nós vamos ter. E o que, na verdade, isso não existe, né? O que nós temos, nós cremos é que a salvação de Cristo e depois é que nós vamos desempenhar a nossa plenitude de filhos de Deus. Gente, outra Ô, parte também que Alice, eu acho interessante que o livro... e ele traz, né, Oi? é somente no Evangelho, né, que o veredito ele vem antes das ações, né, das Isso, ações desempenhadas, né? Eu achei interessante essa questão quando ele traz exatamente. que o veredito ele vem antes, né? Gente, eu tô suando aqui, Ô, Alice, porque eu tô nervosa e a janela tá fechada. tá em E contagem pode fazer regressiva barulho. aqui. Aí, se parar, a gente inicia outra live, tá? Meu Deus, chuva de lápis, viu? E eu acho que vai acabar agora. Gente do céu, Certo. passa muito rápido. Agora. Meu Deus. Foi 1 hora, né? Foi.